A redução da maioridade penal pode ser uma das primeiras votações do Senado Federal em 2012. E pela proposta, o jovem com idade entre 16 e 18 anos que delinquir será criminalmente responsabilizado, desde que comprovada sua capacidade de entender a ilicitude de seu ato. A matéria é polêmica e nosso convidado é o juiz João Batista Costa Saraiva, que tem vasta experiência sobre o tema. Ele é conferencista conhecido em todo o país sobre o tema Direitos da Infância e Juventude. Tem diversos livros e artigos publicados e atualmente é coordenador da área de Direito da Criança e do Adolescente da Escola Nacional de Magistratura. E desenvolve diversas atividades acadêmicas na América Latina e na África na área da Justiça Juvenil, por indicação do Unicef. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Qual é a sua opinião sobre a matéria, sobre a redução da maioridade penal? Esse é um tema recorrente, né, velho? É um tema, diante da circunstância que a sociedade vive, assim, nessa situação de insegurança, nas questões relativas ao medo que a sociedade tem, a expectativa de encontrar uma solução. Não são raros os políticos brasileiros que se utilizam do discurso da proposta da redução da idade penal como, digamos assim, uma panaceia que pudesse redimir a sociedade e oferecer à sociedade brasileira digamos assim, um antídoto, um remédio para o tema da delinquência juvenil. Eu lastimo dizer que isso é um equívoco, né, e acho que é uma apreensão absolutamente simplista de um tema extremamente complexo e revela, entre outros aspectos, um desconhecimento da ordem jurídica brasileira, dos compromissos que o Brasil tem com a comunidade internacional, e um fato que me parece fundante para nós iniciar esse debate. Em 1990, quando do Estatuto da Criança e Adolescente, ou antes disso, em 1989, com a Convenção dos Direitos da Criança, que o Brasil é signatário, o Estado brasileiro adotou um modelo de responsabilidade penal juvenil. Isso significa dizer o seguinte: no Brasil, desde os 12 anos, o cidadão brasileiro tem responsabilidade penal. Então, nós não temos que reduzir a idade penal para 16 anos para responsabilizar ou para punir ou para impor ao autor de uma conduta delinquente uma resposta do Estado do ponto de vista assim, penalizante, inclusive. E isso o Estatuto da Criança e do Adolescente já contempla a partir dos 12 anos. O que nós podemos discutir, e me parece que é pertinente, e o debate é oportuno, até porque nesses 20 e tantos anos de vigência dessa lei é possível fazer um juízo crítico dela, é se a resposta que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz, ela tem sido suficiente enquanto mecanismo de defesa social para o enfrentamento do tema da delinquência juvenil. Nós podíamos usar o exemplo do direito comparado, do que outros países fazem, de qual é a solução nossa para o país. Agora, vender para a opinião pública o imaginário de que a redução da idade penal possa significar uma resposta de segurança pública, isso é um engodo, é um engano, e lamentavelmente me parece que isto é quase um estelionato político, porque é quase inconsequente. Veja, nós no Brasil hoje temos quase 500 mil maiores de 18 anos presos no sistema prisional brasileiro. É uma grande população. Acho que só os Estados Unidos da América do Norte têm uma população prisional maior que a nossa no mundo ocidental. Entretanto, adolescentes privados de liberdade no sistema de privação de liberdade, antigas FEBEMs, Brasil afora, aqui no Rio Grande do Sul, no sistema FASE, hoje estão na ordem do dia dos debates, a partir de uma matéria que a Zero Hora publicou. Nós temos no Brasil todo cerca de 17 mil adolescentes privados de liberdade. Conclusão: a adolescência hoje ela responde por um percentual muito baixo do conjunto da delinquência. Um percentual que não alcança 5% do número dos atos delituosos. Entretanto, isso tem muita visibilidade, assim, acaba tendo uma repercussão que me parece muito maior, um hiperdimensionamento desse problema, e que exige uma resposta efetiva do Estado, do sistema de justiça. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso, e o telespectador fique absolutamente, digamos assim, motivado, interessado a buscar informar-se a respeito desse tema. Eu não quero convencer ninguém, eu só quero lançar uma reflexão de que o que nós temos a fazer, na realidade, é aprimorar o sistema de responsabilidade penal juvenil. Posso pegar o exemplo de um vizinho nosso aqui, a Colômbia. A Colômbia é um país na América Latina que tem, digamos assim, uma má fama por conta da questão do narcotráfico, das guerrilhas, de toda a violência urbana que existe na Colômbia. A Colômbia tem tido, nos últimos anos, uma possibilidade de dar uma resposta em face à delinquência juvenil muito interessante.
A Colômbia, num primeiro momento, no início dos anos 90, ela veio aqui e copiou o Estatuto da Criança e Adolescente para aplicar na Colômbia. E agora, nesses primeiros anos do século XXI, a Colômbia fez uma reformulação legislativa, criando um modelo de responsabilidade penal juvenil, muito parecido ainda com o que nós temos, mas mais efetivo, tipo assim, criando faixas de responsabilização entre 14 e 16 e entre 16 e 18, permitindo, por exemplo, que um adolescente colombiano, autor de uma conduta infratora, permaneça privado de liberdade por até 8 anos. Esse é o modelo colombiano. O modelo chileno, e o Chile tinha um modelo parecido com esse que aqui no Brasil querem adotar como moderno, ou seja, a capacidade de entendimento do adolescente. Só quero dizer para o telespectador que essa história da capacidade de entendimento do jovem foi abandonada para o Brasil em 1922. O Código Penal do Império de 1840, aliás, de 1830, adotava esse modelo. Em 1922 nós abandonamos isso porque, naquela época, dizia-se, só servia para prender os pobres e soltar os ricos. Eu não acredito que, passados quase 100 anos disso, muita coisa tenha mudado. E essa pecha, eu acho que nós devíamos ficar atentos a ela quando a gente busca reviver esse sistema biopsicológico. Acho que nós precisamos ter um sistema objetivo de responsabilidade. Acho que o Estatuto da Criança e Adolescente deveria ser aprimorado. Acho que poderíamos pensar na possibilidade de, eventualmente, para alguns delitos, permitir um tempo maior de privação de liberdade. Veja bem, Vera, essa matéria que a tua colega Adriana Irion fez divulgar na Zero Hora e que tem resultado assim, num julgamento do trabalho da fase, uma matéria muito interessante, ela, todavia, ela não desnuda toda a realidade. Ela pegou um segmento dos adolescentes da fase, da comunidade socioeducativa, onde estavam, em 2002, aqueles adolescentes, digamos assim, com um perfil mais agravado, e fazendo um estudo ao longo de 10 anos, concluiu que esses meninos não tiveram, digamos, um resultado satisfatório. A maioria absoluta deles, na ordem de 80% ou 90%, acabaram se envolvendo em novos fatos. Muitos morreram. Acontece que aquele grupo de adolescentes é aquele, digamos assim, que tinha, do conjunto de internos da fase, um prognóstico mais reservado, ou seja, a chance deles, na época, era, digamos assim, menos efetiva, porque todos estavam envolvidos em delitos muito graves. O que eu quero dizer com isso, onde eu pretendo chegar? O que eu pretendo chegar é que penso que, muito antes de nós cogitarmos em reduzir a idade penal e lançar um menino desse de 16 anos no sistema penitenciário, nós teríamos que, imagino eu, ampliar o tempo de privação de liberdade de adolescentes no sistema juvenil e investir nesse sistema juvenil, tornar esse sistema juvenil efetivo. Eu não tenho dúvida nenhuma que a possibilidade nossa do Brasil, enquanto país, de combater a delinquência juvenil passa por tornar o modelo socioeducativo mais eficaz, eventualmente mais enérgico. Eu apenas quero lembrar que um adolescente pode ficar até 3 anos privado de liberdade. Isso é pouco, isso é muito tempo. Eu convido ao telespectador para uma reflexão. Eu sou um cara que já faz um tempo aí, fiz 50 anos. Não me lembro, faz uns anos fiz 50 anos. Esqueceu, já. Algum tempo atrás eu fiz 50 anos. Para um cara de 50 anos como eu, que um dia fui, para uma pessoa que tenha 50 anos, um ano para uma pessoa de 50 anos significa 2% de toda a sua vida. Isso significa que um ano para uma pessoa de 50 anos passa assim. É por isso que pessoas mais velhas, quando chega o dia 31 de dezembro, um olha para o outro e diz: não vi esse ano passar, esse ano passou voando, parece que foi ontem. Porque quanto mais velho nós vamos ficando, mais rápido passa o tempo, porque o tempo significa menos para nós. Porque essa história de dividir o tempo em ano, mês, dias, semanas, isso é uma convenção. O tempo é uma coisa única. E a percepção que a gente tem do tempo é em face do tempo que nós vivemos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que para uma criança de 3 anos, um ano não termina nunca. Porque para uma criança de 3 anos, um ano equivale a 33% da sua vida. Falar de um ano para uma criança de 3 anos é como falar de 10 anos para um homem de 30. Tem a mesma equivalência. Isso explica por que para nós, quando nós éramos adolescentes, para ti, por exemplo, os teus 15 anos nunca chegavam. Velho. É verdade. E por que para mim, um adolescente, os meus 18 anos nunca chegavam? Porque o tempo na adolescência tem uma dimensão diferente do tempo da vida adulta. Um ano na vida de um adolescente não significa igual que significa um ano na vida de um adulto.
Então, a partir dessas cogitações é que a gente tem que pensar um sistema socioeducativo capaz de ser suficientemente enérgico, infligir, digamos assim, aflitividade ao adolescente, capaz de responsabilizá-lo, capaz de dar a resposta de segurança pública que a sociedade espera e, ao mesmo tempo, ter uma perspectiva de produzir nele um efeito ressocializante, que é o que se deseja. Agora, caso seja aprovada essa alteração na lei, que reflexos o senhor vê na sociedade e na vida destes adolescentes que estão ligados ao crime, que estão delinquindo? É possível se projetar isso? Eu acho muito prematuro fazer uma projeção dessa natureza. Primeiro porque eu não acredito que isso avance. Acho que há uma discussão, inclusive, de natureza constitucional, porque são inúmeros os pronunciamentos da Comissão de Constituição e Justiça, tanto da Câmara quanto do Senado, afirmando a inconstitucionalidade de uma proposta dessa natureza. Portanto, ela remeteria à necessidade de uma constituinte originária ou de um plebiscito. Por emenda constitucional, há muitos que sustentam, e o próprio Congresso Nacional por muitos anos afirmou isso, a inconstitucionalidade de uma proposta dessa natureza. Eu não acredito que essa seja a solução mais adequada. Que repercussões isso poderia produzir? Bom, nós estamos trabalhando no plano da hipótese, né? No plano do planejamento do futuro a partir de uma bola de cristal que nós não temos. É que se espera, alguns segmentos, espero que seja a solução dos problemas. Não, acho que a solução é mais ou menos como um paciente de uma doença e que eventualmente não tenha conhecimento que estão lhe ministrando equivocadamente a medicação e que alguém lhe apresenta como solução um certo curandeiro e ele acredita que o curandeiro poderá lhe trazer a cura. Eu não vejo isso sob esse ponto de vista. Eu acho que no país existem alguns debates que eles são pautados por posições antagônicas que não nos levam a lugar nenhum. Ou nós temos de um lado a turma do prende e arrebenta, aquele pessoal do direito penal máximo, que tem um imaginário que quanto maiores forem as penas, mais segurança a sociedade terá. Pessoas, por exemplo, que ajudaram a parir a lei de crimes hediondos. Veja, a lei de crimes hediondos surgiu no mesmo mês e no mesmo ano do Estatuto da Criança e Adolescente. E a lei de crimes hediondos, ela não conseguiu produzir para a sociedade a resposta que a sociedade acreditava que ela traria. Ou seja, aumentou gravemente as penas, entretanto, todos os delitos que lá estão listados aumentaram a sua incidência de 1990 para cá. Ao mesmo tempo, tem um outro grupo, num outro extremo, que tem todo um discurso de que o direito penal está falido, de que não adianta cadeia, de que não adianta prisão, que teríamos que fazer um grande pacto social, a turma assim que imagina ser possível uma solução no plano, digamos assim, metafísico para essa questão da delinquência juvenil. Eu acho que não podemos ter uma concessão nem a um nem a outro. E acho que o Estatuto da Criança e Adolescente traz o que nós poderíamos chamar de um modelo de direito penal mínimo que prevê a possibilidade de privar de liberdade, aqui estou falando em prender adolescentes autores de delitos graves. E o que eu acho que nós poderíamos discutir, e julgo sim aí necessário, é o tempo dessa privação de liberdade. E podíamos olhar para o primeiro mundo, nós podíamos olhar exemplos, por exemplo, como Espanha e Alemanha, que têm modelos de responsabilidade penal juvenil muito interessantes. Na Alemanha com sanções de até 10 anos, na Espanha com sanções de até 8 anos, e que perfeitamente poderiam ser adotados no Brasil. Mas se perde muita energia no país discutindo coisas secundárias, e eu acho isso lastimável, porque nós teríamos possibilidade de dar uma resposta que a sociedade necessita de segurança muito mais eficaz com o sistema que temos, evidentemente que aprimorando e investindo nele, que dando condições da sua operacionalidade. Eu acho que a ideia principal seria isso. Quanto a modificações dessa repercussão, olha, Vera, eu não me autorizo a fazer essa elucubração. Eu apenas quero dizer para o telespectador que há, nessa questão da adolescência, três grandes mitos, e que esses três grandes mitos precisam ser enfrentados. Há o mito do hiperdimensionamento do problema, de que com os adolescentes haveria assim uma grande participação neles nos crimes. Isso não é verdade. A participação de adolescentes, ela existe, evidentemente que ela existe, mas ela é num percentual relativamente baixo. Temos observado ultimamente uma crescente participação de adolescentes no tráfico de entorpecentes, isso é verdadeiro, e isso está reclamando uma resposta legislativa
que contemple uma maior energia na possibilidade de conter essa participação. Há um outro mito, o mito da perigosidade dos adolescentes, que os adolescentes seriam muito perigosos. Olha, os adolescentes não se envolvem gravemente em delitos brutais, em delitos assim. Nós podemos ter situações pontuais, tipo lá em Novo Hamburgo, se afirmou que um determinado adolescente foi autor de uma série de condutas criminosas graves, homicídios, etc., e um número grande de homicídios em face de um certo adolescente, não me lembro bem o caso, sei que teve repercussão na mídia. Mas são casos absolutamente pontuais no conjunto da adolescência, o que não quer dizer que não necessitem ser enfrentados e combatidos. Né? Bom, o senhor vai estar acompanhando, evidentemente, esse tema polêmico, e nós vamos poder contar, já estamos lhe convidando aqui para uma próxima visita para trazer esses esclarecimentos, que o assunto realmente é muito amplo, a gente não vai conseguir esgotar nesse nosso primeiro encontro aqui no programa. Não, sem dúvida. Eu até aproveito esse teu espaço, essa nossa audiência, até para, digamos assim, me dirigir à cidadania, e acho que todos nós temos que nos interessar por esse tema. Eu acho que é um tema que ele não se esgota num debate, nem numa opinião de botequim. É um tema que necessita reflexão, trabalho, um olhar sobre o direito comparado e a verificação de como os outros países estão enfrentando essa temática. O Brasil não enfrenta isso sozinho. O tema da delinquência juvenil é um tema universal, é um tema socrático, porque já Sócrates se queixava dos adolescentes de Atenas. Então, isso são questões absolutamente que se renovam no tempo. Agora, nós, apenas concluiria, nós não podemos esquecer da nossa própria adolescência quando pretendemos dar uma resposta ao conjunto da população infanto-juvenil brasileira. Mesmo esses adolescentes, e muitos são até perigosos, envolvidos em delitos graves e que precisam de uma resposta satisfatória do ponto de vista da segurança pública. Olha, muito obrigada, por o senhor passar um pouco da sua experiência aqui para os nossos telespectadores. Nós vamos agradecendo a sua presença. O juiz João Batista Costa Saraiva, que veio até o programa Justiça Gaúcha de hoje. Nós vamos ficando por aqui. E se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail, está à sua disposição. É imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.